Da Warner, né? Você falou que você virou... Em 94. Em 90... Como que alguém chama alguém pra virar executivo? E, tipo, pra você naquela época, quando você recebeu essa informação, como que foi? É tipo, meu Deus, é um novo mundo agora que estão me oferecendo pra explorar? Como que era isso pra você? Então, eu odiava a gravadora. Enquanto técnico de som e produtora. Começou bem a resposta. Falou o CEO da Sony Music Brasil. É do passado, ele odiava a gravadora. Exatamente, o verbo foi bem colocado. Por quê? E eu explico e eu acho que vai fazer sentido. Não é que eu odiava a gravadora, eu trabalhava para gravadoras, não trabalhava na gravadora. O que eu odiava em gravadoras? Algumas coisas. Eu ficava 3 meses com o artista dentro do estúdio, 2 meses fazendo um disco. Não ia ninguém lá. Gravadora. Ninguém aparecia. E a gente ficava lá sofrendo. Aí, de vez em quando, um ligava, o outro tal. Aí, no final, estava o disco gravado, mixado. E não é que nem hoje, que você hoje faz um recall no Pro Tools, né, no programa de gravação, e volta a mixagem toda e você mexe não sei o que. Não, aquilo era uma fita magnética. Estava numa máquina, que tinha que vir para uma mesa, que tinha que mixar tudo de novo. Uma mixagem demorava 2 dias. Para gravar, então, só tinha 24 canais. Não eram canais infinitos, como tem hoje. Então, era tudo muito complicado. Bom, a gente tinha ralado ali 2, 3 meses sem ver a cor Do de dinheiro. alguém de gravadora. Ah, tá. O quê? Eu achei que você falasse ver a cor do dinheiro. Não. Isso nunca me queixei. Estamos falando de multinacionais, vão pagar. Uhum. Mas é boa. E tinha audição final, na última semana de estúdio, chamavam a gravadora, chegou a gravadora, estava todo mundo sentado, a Ana Paula deve lembrar bem. E tinha uns caras que viravam e falavam, pô, mas essa música não tem refrão. Não, eu sou o produtor, eu não sou contratado da gravadora, eu não sou o artista, eu sou o produtor, estou ali. Cara, depois de uma audição, 2, 3, eu fui enchendo, e comecei a falar, pô, esses caras não aparecem, esses caras não vêm, esses caras chegam no final para cagar regra, como assim? Aí teve uma que eu devia estar com algum problema de humor naquele dia, mau humor, não bom humor, e teve alguém, que eu não lembro nem quem é, nem interessa, falou, pô, mais uma vez uma dessas assim, pô, mas essa música não vai tocar na rádio? Pô, mas como assim? Pô, uma música com 4 minutos? Pô. Aí, cara, eu não aguentei. Aí eu parei a máquina e levantei e falei, olha só, meu irmão, onde é que você estava nos últimos 3 meses que eu não te vi? Pô, a gravadora é aqui, cara, no final da rua. Nós estamos no Jardim Botânica, a gravadora era na Gávea. Era uma avenida. A Avenida Jardim Botânico, que liga uma ponta à outra. 10 minutos? Por que você não veio aqui? Quando a gente estava no início, falava, não tem música para tocar na rádio. Essa música não tem refrão, essa é boa, mas... Por que você não veio aqui? Eu nunca te vi. Agora chega aqui, aos 49 do segundo tempo, e fala... Muda tudo. Não tem refrão, e está muito longa, e... Pô, mas não foi nesse tom, né? Foi bem puto. Nem estava exatamente com esse vocabulário. Estava com um vocabulário um pouco mais agressivo. E a reação do cara? A reação do cara foi, né, ficou assim, né? Aí eu saí porta fora. Mas eu acho que esse também foi um dos motivos pelos quais me chamaram. Porque o presidente da Warner, nessa época já não... Sim, na época que eu estou contando a história, sim, mas quando eu fui chamado já era outro. Historicamente, durante muitos anos foi um cara chamado André Midani. Não sei se vocês já ouviram falar do André Midani, tem livro e tal. Foi um grande homem da indústria fonográfica, um sírio. Esse tinha uma história de vida, esse vinha aqui, esse ia ficar muito bem aqui. Muito bem. Mas, bom, o André foi presidente da Sony aqui, o fundador da Sony no Brasil, abriu a Sony no Brasil, e ele foi ser o CEO regional da América Latina. E botou um outro presidente no lugar dele, que foi esse presidente que me chamou. Mas a minha história com a Warner vem do André Midani. Eu acho que chegou nos ouvidos do André também. Esse episódio aí. E o André já me conhecia. E o André, já em Nova York, fala para o presidente da época, fala, pô, chama o Paulo. Tanto que respondendo agora a sua pergunta, quando o presidente me liga,
Fala, pô, vem ter aqui uma conversa comigo, Beto Boaventura. Era um cara que eu não tinha muita relação. Tinha muita com o André, que estava em Nova York. E ele me liga e fala, vem aqui para a gente ter uma conversa. Eu achei que era para produzir o disco do Barão Vermelho, que eu ia começar um mês depois ou 2. E não tinha diretor artístico na Warner. Então era o presidente que chamava, o produtor, eu achava que era isso. E quando eu chego, eu falo, pô, Beto, já tem aqui a demo do Barão, o orçamento e tal. Aí ele, não, depois a gente fala sobre isso e tal. Você quer assumir a direção artística da Warner? Eu falei, what the fuck? Como assim? Eu não esperava mesmo. Eu falei, posso pensar? E na cabeça de um presidente, naquela época, não tanto, eu acho que o cara deve ter pensado assim, como assim posso pensar? Eu estou oferecendo a direção artística de uma multinacional para esse português que chegou ontem lá na Caravela. Como assim? É a puta oportunidade de vida. Sabe? E eu... Porque você odiava as gravadoras. E eu não me sentia... Eu falava, cara, como assim eu vou trabalhar dentro de um prédio e ter que usar calça? Ah, tá. Toda a burocracia de ser Sabe? executivo. Ter que... Um monte de coisa. Ter que aturar um monte de coisas que eu sei que eu não vou gostar. Porque eu tinha muita galera amiga de gravadora. E aí eu... Mas íamos continuar no mundo da música, então tinha aí um lado Claro, bom. e diretor artístico, não Pois é, é. Não, financeiro. puta, é realmente uma puta oportunidade. Sabe? Sim. Eu tava muito... Eu era meio arrogantezinho, eu era meio pentelho. Entendi. Eu era, mano. Bem pentelho. Espero hoje ser menos. Espero que as pessoas pelo menos sintam isso. Eu me esforço. Aí você foi pensar. O que você pensou? Eu pensei, fui falar com a minha mulher na época, né? E falei, olha, tal, tem isso, e pá, e mudança de vida, e sei lá, sabe? E acabei tomando a decisão. E falei, Eu topo. bora lá. Só que demorou uns dias. E eu, nessa noite, eu liguei pro André, em Nova York, e falei, André, encontrei com o Steve Cubeto. Eu sei, e tal, que legal, parabéns. Eu falei, mas eu não falei que sim ainda. Eu pedi para não, mas chegou a tua hora, você vai falar que sim. Eu sei que você vai falar que sim, porque chegou a tua hora, e é isso aí. Quando eu me lembrei, eu falei, como assim quando eu me lembrei? Você que se lembrou? Não, veja bem. E aí eu acabei entendendo que tinha tido alguma conversa entre os dois. Então, foi uma coisa que veio já também um Construída. pouco composta. Como é que um cara é chamado? É assim. Entendi. Várias pessoas dentro da liderança ali acharam que você seria o cara. Que eu podia fazer um bom papel ali. E aí, você foi pra lá? Você tava empolgado? Você tinha ideias? Vamos mudar essa porra toda. Como que foi? Tava empolgado. Tinha uma corrente contra a minha entrada lá. Ah, é? Tinha. O que é uma corrente contra? O que Uma eles corrente fazem? contra é alguns executivos que já estavam lá, que quem dá a direção artística, é óbvio o nome, né? Da gravadora é o diretor artístico, né? Faz É sentido. óbvio que nada é feito sem o Aval sim da- do presidente, principalmente, cara, quando no meu caso, eu venho dessa área. Mas se eu viesse de marketing ou de finanças ou de qualquer outra área, eu ia ter que confiar muito nos diretores artísticos. Não é que eu não confio nos meus, que hoje em dia tomam decisões por mim, inclusive, graças a Deus. Mas é mais difícil para um cara que vem de uma outra área falar, esse artista vai, esse não vai, esse é bom, vamos apostar nesse, vamos apostar naquele, vamos tal, vamos... E é isso que o diretor artístico faz. É isso que o diretor artístico faz. O artista entra pela porta da direção artística. Então, pode ter uma indicação de alguém, um empresário que fala comigo. Então, quando eu falo comigo, falando... O meu caso é um pouco diferente porque eu venho dessa área. Então, os artistas já falam comigo, os empresários já falam comigo, já me chega muita coisa porque eu conheço as pessoas. Mas quem dá a direção artística é o diretor artístico. Voltando à Warner. Alguém achava lá que a Warner tinha que ser mais popular. A Warner naquela época tinha Gil, Milton Nascimento, Barão Vermelho, Kid de Abelha, Ultraje a Rigor eu acho que ainda estava, Ira. Porra, faltava o quê? Naquela época estava começando o sertanejo. O pagode estava começando. Tá. Tinha outros gêneros apontando caminhos e o rock apontando um caminho que talvez... Que é o que a gente vê hoje, que o rock não tá muito em alta, né? Exatamente.
E a Warner, que se fez no rock, porque o André, quando ele montou a Warner no Brasil, ele saiu contratando todas as bandinhas, porque ele não tinha dinheiro. Não dava para... Ele contratou o Gil, contratou a Elis, ele tinha dinheiro para 2, 3 artistas, mas o resto ele tinha que fazer o catálogo. E essas bandas estavam doidas para gravar, assinavam de cruz ali. E vamos embora. Então ele criou ali um catálogo grandioso, que depois precisava também ser renovado e ter outros artistas. E, para isso, a Warner comprou uma gravadora local chamada Continental. Não sei se vocês lembram. Já ouvi Tinha falar. muito sertanejo, muito samba, muita música popular. E exatamente para suprir essa falha. Então, se tinha a Continental, para que a Warner tinha que ser popular? Popular já era Continental. Então, deixa a gente ser... Cult. Mas quem é que tava enchendo o saco pra tornar vocês a Warner popular? Não, já não está mais, nem sequer está mais no mercado. Tá, Não adianta nem falar nomes que já não tá no mercado. tá. Isso foi há 25 anos. Então, Entendi. 27, 20.